história que eu vou contar a seguir deveria ser um segredo, não por eu seguir um código de ética ou ter feito uma promessa, e sim por terem comprado meu silêncio. Mas nenhuma quantia pode me fazer esquecer o que aconteceu. Eu já escondi por tempo demais, e agora sinto que eu cheguei no meu limite. Há 15 anos atrás, eu morava em uma cidade pequena, o tipo que era impossível fazer alguma coisa sem que boa parte dos habitantes não ficassem sabendo. Se alguém fosse infiel no casamento ou roubasse algo no mercado, o boato logo era passado de pessoa em pessoa. Como eu era uma criança de 12 anos, não tinha interesse em fofocas e acabava me desligando de toda a informação que os adultos viviam trocando. Lembro que só fiquei a par dos acontecimentos porque afetou Jonas, o meu melhor amigo. Ele havia faltado na escola por 2 dias seguidos e isso acabou me preocupando. Quando cheguei em casa, fui até minha mãe e pedi para que ligasse para a mãe de Jonas e perguntasse se ele estava bem. Ela me olhou com aquela expressão que os adultos fazem quando precisam falar algo bem ruim a uma criança e soube que tinha que me preparar para o pior. 2 noites atrás, uma pessoa invadiu a casa dele e matou seus pais e avós, deixando apenas Jonas vivo. Ele tinha faltado esses 2 dias, pois estava de mudança para a casa dos tios e ainda precisava se recuperar do evento traumático. Eu não soube como reagir. Apenas fiquei encarando o chão com os olhos arregalados de preocupação. Minha mãe completou falando que a polícia estava investigando o incidente e garantiu que quem quer que tivesse feito aquilo logo estaria atrás das grades. Perguntei quanto tempo iria levar para que pudesse ver Jonas de novo e a resposta foi de que eu apenas precisaria esperar. Passaram-se mais ou menos 10 dias, até que, para minha surpresa, eu cheguei na sala e meu amigo estava sentado em sua cadeira. Eu corri e o abracei. Comecei a fazer inúmeras perguntas sobre como ele estava e como era morar com os tios, até que me interrompi quando notei que ele me encarava com um olhar de dúvida e estranheza. Antes que eu pudesse falar mais alguma coisa, o professor entrou na sala e mandou todos sentarem. Eu fiquei a aula toda observando e notei que ele estava muito estranho. Não notava nada que o professor escrevia e eu olhava fixamente para o nada. Tentei falar com ele no intervalo e na saída, mas não consegui achá-lo, e isso se repetiu todos os dias. Os meus pais disseram que era comum que ele agisse daquele jeito, já que passou por um trauma. Fiquei triste por ter que me afastar do meu melhor amigo, principalmente nesse momento difícil para ele. Depois de mais 2 semanas, Jonas voltou a faltar na escola, porém o motivo dessa vez era muito pior. As autoridades encontraram o corpo morto do meu amigo perto do lago da cidade. Disseram que as condições do cadáver eram grotescas. Eu me lembro de ter chorado bastante naquela noite. Quem tinha matado os pais de Jonas tinha ido atrás dele depois de algumas semanas. No dia seguinte, a cidade estava tensa. Mais uma família havia sido assassinada na madrugada e apenas o filho mais novo do casal foi deixado vivo. A polícia estava cogitando a possibilidade de ter um assassino em série se escondendo no município e instruiu todos a reforçarem a segurança de suas casas. Lembro que depois do 3º assassinato, era possível ver uma viatura em cada bairro, mas não estava funcionando. O padrão se repetiu por mais alguns meses. Uma casa era invadida durante a madrugada e apenas a criança mais nova sobrevivia. Depois de algumas semanas, a sobrevivente era encontrada morta em algum lugar e o ciclo reiniciava. A segurança na cidade foi redobrada e vários detetives começaram a trabalhar no caso, mas nunca conseguiram nenhuma pista que os ajudasse. Era como se o assassino surgisse do nada e desaparecesse. Por isso a mídia o apelidou de o assassino fantasma. Todos estavam eufóricos de medo, chegando ao ponto de que cada família tinha ao menos uma arma em casa para se defender. Lembro bem do pânico que eu sentia todas as noites antes de dormir, por causa do medo de acordar e ver meus pais mortos. Por causa disso, meu pai acabou comprando um revólver e me prometeu que quem quer que invadisse nossa casa acabaria cheio de buracos de bala. A imagem imponente de meu pai segurando uma arma acabou me tranquilizando durante as noites. Depois de Jonas, eu rezei para que nenhuma outra criança da minha turma fosse vítima do assassino fantasma, mas a sorte não estava ao meu lado. O 8º caso acabou acontecendo com a família de Emily, a garota por quem eu era apaixonado. Quando cheguei na escola e vi que ela não estava lá, meu coração quase parou. Nessa altura, todas as crianças já sabiam o que isso significava. A polícia tentava dar proteção ao sobrevivente, embora falhassem todas as vezes. Eu sabia que, em algumas semanas, haveria um boato sobre seu corpo ter sido encontrado em algum lugar e num estado tão horrível que nós, crianças, não podíamos nem saber. Foi em uma madrugada silenciosa que aconteceu. Eu estava jogando no meu PlayStation quando ouvi um barulho de uma janela sendo quebrada. O meu coração disparou e eu puxei a tomada da TV rapidamente para evitar o barulho.
Eu escutei passos que ficavam mais altos e me dei conta de que era porque alguém estava se aproximando do corredor onde ficavam os quartos. Eu entrei no meu guarda-roupas a fim de me esconder, enquanto continha a vontade de gritar. Os passos ficavam cada vez mais altos e o ranger da madeira indicava que a porta estava sendo aberta, mas eu pude ver, entre as frestas do guarda-roupa, que não era em meu quarto. Eu levei um susto quando os sons de tiro ecoaram pela casa junto aos gritos raivosos do meu pai. Foram 4 disparos rápidos, seguidos de um enorme silêncio. Eu pensei, ele conseguiu? Será que conseguiu? Ele o matou? Essas perguntas surgiram em minha mente e logo saí do meu esconderijo para ir correndo ao encontro do meu pai, esperando vê-lo vitorioso com um intruso caído ao seu lado. Quando cheguei lá, acabei encontrando uma imagem bem diferente. Minha mãe estava contorcida na cama com sangue escorrendo de um corte na garganta, e meu pai estava caído próximo à parede, com uma faca de cozinha perfurando o cérebro através do buraco do olho. Minhas pernas fraquejaram e eu logo caí no chão chorando de medo. Logo após isso, senti uma dor muito forte em minha cabeça, e hoje entendo que foi uma pancada que recebi e me deixou desacordado. Quando recobrei a consciência, eu estava amarrado em uma cadeira na cozinha, com uma silhueta de uma menina em minha frente. Meus olhos logo se adaptaram ao escuro, e o que vi foi Emily me encarando, mas ela estava estranha. A pele em seu corpo parecia estar apodrecendo, e a sua cabeça tinha vários buracos onde deveria ter cabelo. Eu perguntei se ela estava bem, só que não obtive resposta. Quando abri a boca para perguntar o que ela fazia em minha casa, Emily mostrou uma faca que estava em sua mão e começou a se cortar profundamente. Ela passava a faca por sua carne como um açougueiro que se preparava para esfolar um animal. Eu gritava e chorava para que ela parasse com aquele horror que pareceu durar uma eternidade. O pior aconteceu quando ela largou a faca e começou a puxar a pele de seu rosto. Mas o que me fez ficar aflito foi a coisa que saiu dali. Se parecia com um esqueleto de músculos dos livros de ciências, só que, diferente do humano, seus músculos eram ressecados e escuros. Aquela coisa segurou a minha cabeça com os dedos sangrentos enquanto aproximava a faca do meu rosto. Ela penetrou a lateral da minha face e começou a me cortar da mesma maneira que fez consigo mesma. Senti o sangue escorrer pelo meu corpo enquanto me debatia amarrado na cadeira e implorava por minha vida. Foi então que ouvi o som estrondoso da porta sendo arrombada por alguém que gritava ser da polícia. Ele deu um tiro que atingiu a coisa nas costelas e ela saiu correndo pelo mesmo buraco da janela por onde entrou. Quando o policial se aproximou de mim, perguntando se eu estava bem, a minha visão escureceu e eu desmaiei. Eu acordei no hospital com os meus padrinhos do meu lado e um homem que dizia trabalhar para o governo. Ele me fez perguntas sobre o ocorrido e eu lhe disse a verdade. Meus padrinhos se surpreenderam quando ele disse que acreditava em mim. O agente do governo ofereceu uma quantia absurdamente alta para que nunca falássemos sobre o ocorrido. Depois de vários anos, eu descobri um detalhe que me fez entender tudo o que aconteceu. Os corpos das crianças eram sempre encontrados sem a pele do corpo. Aquela coisa que invadia as casas não deixava uma criança para sobreviver. Ela arrancava a sua pele e de alguma forma conseguia vesti-la para se parecer perfeitamente com a vítima. Isso explica o motivo de Jonas ter agido tão estranho comigo, e sinto calafrio só de lembrar que aquilo que eu abracei podia não ser o meu melhor amigo. Quando a carne começava a apodrecer, a coisa jogava o corpo esfolado em um lugar distante de onde a próxima criança morava. Assim, a polícia sempre estava longe da próxima casa que seria atacada. Felizmente, naquela noite em questão, meus gritos foram altos o suficiente para atrair a atenção dos vizinhos, que ligaram para a polícia. Entrei em contato com o desenhista do Instagram, @desenhoterror, para que ilustrasse a criatura. O link do perfil vai estar na descrição. A imagem que vocês viram durante o vídeo é a coisa que a mídia apelidou de assassino fantasma, mas eu me acostumei a chamá-la de a criatura sem rosto.